Beleza, então agora indo aqui para HTTP e conceitos de estados. Toda requisição que a gente faz hoje em API REST, um cliente comunicando com um servidor, é em cima do protocolo HTTP, é um protocolo web. Qual que é o problema do protocolo HTTP? Ele é stateless, ele não mantém estado. O que isso significa na prática? Vamos supor que você fez uma requisição HTTP para o servidor, para o endpoint de login. Então, eu, Jonathan, fui lá e fiz uma requisição para o endpoint de login para logar na minha conta. Coloquei meu nome, coloquei minha senha. Aí agora, uma vez que eu loguei, o cliente faz outra requisição, que é no endpoint barra perfil, para pegar as informações do perfil. Pelo HTTP não armazenar estado, ou seja, ser stateless, ele não sabe que aquele cara que está mandando aquela requisição barra perfil está sendo feita pelo cara que mandou a requisição barra login no anterior. Ele não manteve nenhuma informação registrada, salva, de estado de, opa, essa requisição agora veio daquele cara que fez a requisição anterior. Então eu preciso criar um mecanismo para que o servidor lembre das requisições que foram feitas anterior. Lembre quem que está fazendo aquela requisição para saber o que ele pode acessar e o que ele não pode acessar. Porque na prática, via de regra, cada requisição dentro do servidor é independente. Então, se eu fiz uma requisição agora, eu faço uma requisição em seguida, para ele é uma requisição isolada, não tem nenhuma conexão com a requisição anterior. Então a gente precisa criar alguns mecanismos para poder dar para o servidor essa informação de que, opa, esse cara que está fazendo a requisição aqui é o mesmo que fez a requisição anteriormente, então ele tem esses acessos de dados, ok? Então esse é o problema do HTTP, ele ser stateless. E aí a gente tem alguns mecanismos, deixa eu fechar esse cara aqui, a gente vai ter alguns mecanismos para manter estado no servidor. Quais são esses mecanismos? O primeiro mecanismo desse é o cookie. E o cookie nada mais é do que um arquivo de texto, então é um fragmento de texto que o servidor envia para o cliente e o cliente armazena no browser. Né? Isso é especificamente direcionado para browser, para navegador web. Então você vai ver que tem um problema com o cookie quando você vai tentar usar ele, por exemplo, numa aplicação mobile ou num SPA, no Single Page Application, você vai ter esse tipo de problema se ela não for web. Então o cookie é uma solução para web, é uma solução mais antiga para você armazenar estado. O que acontece? O servidor manda esse fragmento de texto com a informação, opa, esse usuário mandou essa requisição, e aí isso fica salvo no cookie do navegador. Quando você for fazer uma outra requisição para o servidor, automaticamente esse cookie vai junto na requisição, e daí o servidor recebe aquele cookie e entende que é o mesmo cara que está fazendo a requisição. Então isso é uma forma de você salvar estado. Outra forma de você salvar estado é utilizando tokens. E aí, qual que é a diferença do token para o cookie? No token, o servidor também gera, só que o cliente armazena. Então aqui, no cookie, não é o cliente que armazena, é o navegador. Então, independente de se você colocou na sua rotina de programação lá para você salvar aquele cookie, se você mandou na requisição, aquele cookie está sendo armazenado agora, ok? Então é automático. Já no token, não. No token, esse token é enviado, por exemplo, no endpoint de autenticação de login, esse token é enviado, e daí no client a gente tem que fazer uma rotina para armazenar esse cara no cliente. Normalmente a gente vai utilizar as soluções mais modernas, que eu vou falar mais para frente, nas outras aulas, que é o Session Storage e o Local Storage, ou no caso de um cliente mobile, um Async Storage, por exemplo. Então, a gente cria uma rotina para armazenar esse token e daí, manualmente, quando a gente vai fazer uma outra requisição, a gente precisa colocar no request aquele token, seja lá pelo header, authentication, bearer token, ou outra forma que a gente possa utilizar, mas a gente tem que manualmente colocar em cada requisição esse token, que deixa um pouquinho mais trabalhoso, mas normalmente é a solução mais utilizada hoje, tá? E aí, por último, a gente tem o gerenciamento de sessões. Nesse caso, o servidor ele mantém esses dados, então o servidor que está fazendo o gerenciamento de sessão. Isso é muito bom quando você tem um cliente ligado com o server, tá? Não é tão comum você ter isso, por exemplo, numa aplicação onde o servidor, a API, ela é separada do cliente, porque fica difícil você manter
nesse gerenciamento de estados, e aí você identifica o cara pelo Session ID. Então, inicia uma sessão, essa sessão é aberta no servidor, fica uma sessão armazenada lá, e aí toda a requisição é enviada com esse Session ID, e aí você vai recebendo, o servidor vai sabendo que é da mesma sessão e pode acessar certas informações ou não. Isso é muito comum, por exemplo, em aplicações PHP, as mais antigas tinham tudo isso, que você inicia o servidor e o cliente no mesmo lugar. Então você inicia a sessão, inicia ali loga no servidor, o servidor fica mantendo o estado e sai mandando o ID. Mas tem vários problemas de segurança, dá para explorar com isso, então não é tão utilizado assim hoje nas aplicações mais modernas, ok? E aí a gente entendemos agora o problema do HTTP, o conceito de estado, porque você precisa criar uma forma de armazenar o estado daquela sessão no servidor ou no cliente para você poder fazer requisições posteriores sendo o mesmo usuário, ok? Então a gente vai agora explicar para vocês os métodos básicos de autenticação. Quais são os métodos mais básicos das primeiras aplicações, como a gente fazia, e depois autenticações modernas.